Olá pessoal, estou aguardando aqui só o Caio Augusto entrar para a gente começar. Fala Jeremias, tudo bom? Boa noite. E aí, E aí, Caio, tudo Écio, tudo bom? bem? Beleza, boa noite. Boa noite a você, boa noite aí ao pessoal que está começando a nos acompanhar, né? Minha maratona de lives, ontem foram duas, hoje duas novamente, e é muita coisa que está acontecendo, a gente precisa estar trazendo informação para todo mundo, né? Para quem nos acompanha. Meu Exatamente. parceiro aí, parceiro de podcast. Exato, exato, pessoal. Já começo aí relembrando que na nossa breve temporada de férias lá do podcast, o Écio, a gente gravou um episódio junto, super legal, sobre um curso que ele forneceu de economia para jornalistas. Que a gente tem essa, não sei se é uma brincadeira, mas enfim, de comentar que às vezes o jornalista ele pega um ponto e ele dá uma importância que não necessariamente é o real daquilo. Isso. Tipo, ele E vê fica, tem um gasto do governo e é isso. Às vezes é necessário e tudo mais. E aí o Wes falou para mim, não, realmente é meio complicado, tal, mas é bom porque melhora o nível do debate, né? Porque aí os caras já vêm te perguntar o que você tem de melhor para oferecer. Isso enriquece o é, debate, no final das contas. Não, com certeza, né? Ajudou bastante aqui a classe, né, de jornalistas a terem um entendimento melhor do que se deve falar e como que se deve, o que se deve perguntar para determinados temas. E só para a gente depois entrar no nosso assunto principal, né, a primeira aula eu dei uma palestra que eu dou geralmente para os empresários e no final uns dois ou três vieram me procurar e disseram, professor, a gente está muito preocupado. Por quê? O que que aconteceu? Não, professor, a gente não entendeu nada do que o senhor falou. Exato. A gente está Aí, preocupado com o quê? Não, com tudo. Absolutamente tudo que você falou. A gente está preocupado aqui. aí disse, então tudo bem, vamos voltar para trás e começar de novo, né? É complicado às vezes a questão do conhecimento econômico, né? A gente às vezes acha que está todo mundo entendendo e aprofunda com força, né? É, tem, É, um, tem uma pessoa aqui que está comentando, que eu queria até mencionar ele, o Matheus, né? O Matheus foi quem, inclusive, fez a ponte minha com vocês aí do Terraço Econômico, não sei se você exato. lembra Verdade, dele, verdade. né? Gente finíssima, lá de Garanhuns, tá? Eu moro em Recife, ele mora em Garanhuns, que são 3 horas daqui de distância, mas acompanha sempre o Terraço, acompanha também o meu perfil e contribui bastante. Né? Um cara muito legal e está aqui justamente tirando onda. Está perguntando se eu ensinei a medida de palmo para estatística. Você viu esse vídeo? Cara, esse vídeo foi bizarro. Meu Deus do céu, olha. É rir para não chorar, né? A hora que você vê. Nossa, você vê que a distância aqui entre os dois casos tá um palmo. Putz. Nossa, super representativo, né? Maravilha. Aí Se daqui tivesse a um pouco palmo ela e vai. meio, então, meu Deus do céu. Aí seria preocupante. É, exatamente. Um palmo tá tranquilo. Um Quando palmo ela e meio, começar a aí já começa a mostrar complicar. o CAGED, o desemprego subindo drasticamente, ela vai dizer, olha, não é mais um palmo, né? Vai Ah, ser o quê? Um exato. braço. Se vê aquele gráfico lá do pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos, né? Que acho que o maior valor até então tinha sido 625 mil de uma semana Isso, e foi isso. 3,2 milhões. 3,2 milhões agora. Meu, cara, ele é colocar o braço inteiro, assim, você vê que é uma diferença muito grande. Tá? Muito bom, bela, bela medida aí, estatística. Muito bom. Mas brincadeiras à parte, vamos falar do que interessa, né?
Cara, que semana a gente teve, né? Nossa. E assim, parece que não vai ter fim, né? Ou seja, o É. que foi anunciado parece que não chegar nem próximo do que você precisaria para resolver parte do problema que a gente tem aqui no nosso país, né? Ainda muito modesto. E pelo lado da saúde, a gente vê a loucura, né, assim, das pessoas quererem antecipar a saída da quarentena ou a mudança para uma quarentena vertical. É muito preocupante, tá? Até porque você vê, por esse esforço todo está indo em vão, está sendo em vão, né? Porque daqui a pouco a gente vai voltar a ter problemas. Mas Uhum. por outro lado, antes mesmo, hoje mais cedo aqui no jornal local da noite, estavam mostrando que nas comunidades, né, nas favelas, nas áreas de comércio dessas comunidades, não tem quarentena. Está tudo funcionando, cheio de gente nas ruas. Aí, aí, por outro lado, a gente fica preocupado pensando, pô, tem muita gente aí fazendo o esforço, quase que falindo, né? Pequenos, médios, microempresários, autônomos, para fazer um esforço de quarentena com consequências, desdobramentos, e que talvez seja em vão, né? Será que isso vai realmente acontecer? Ao mesmo tempo, precisamos comprar tempo para que a saúde, o Ministério da Saúde, com os seus aliados do governo federal, possam montar hospitais de campanha, possam finalmente fabricar mais equipamento de os EPIs que são necessários para os médicos principalmente e depois para o restante da população. Ou seja, é uma corrida contra o tempo. A gente precisa comprar Uhum. tempo em ambos os lados, na área da saúde e na área da economia. Você concorda comigo? Exato, é uma batalha dupla, né? Já estava uma situação bem complicada aí para a nossa economia. Se você for parar para pensar desde o pós-crise 2015, 2016, que é crescimento de 1,1, 1,3, 2017, 2018, ano passado 1, o que é basicamente empatar a conta, né? Se você for parar para Isso. pensar. O nosso pico de 2014, que foi o maior pico que a gente teve até hoje, nesse ritmo, sem considerar coronavírus, antes disso, a gente já alcançaria lá em 2022, 2023. Então, assim, com uma crise aí severa, próxima, eu sinceramente acho que a coisa mais complicada disso tudo é o fato da gente não ter tido uma coordenação geral para essa parada, entendeu? Talvez porque o Brasil seja muito grande, talvez porque muitas questões se perderam em politização, em vez de discutir o que realmente é relevante. Mas o fato é que a gente. Eu não digo que a gente perdeu a oportunidade, tá? Porque, por exemplo, com essa medida do BNDES aí, anunciada, dessa linha de financiamento, para você que não viu, só um pequeno parênteses, o BNDES anunciou hoje de manhã, pouco antes do almoço, junto com o Ministério da Economia, com o Banco Central, uma linha no valor de 40 bilhões de reais, 20 bilhões de reais por 2 meses, especificamente para a folha salarial, para pequenas e médias empresas. Então, pode ser, a gente pode questionar se o volume disso é suficiente, talvez não seja, realmente a demanda tem muita empresa parada, talvez isso não seja suficiente, mas já é uma medida para dar um alento. Mas eu acredito que assim, o problema maior assim é que a gente não teve uma coordenação nacional, entendeu? Sabe, vem uma ordem de cima e vira, ó, durante 15 dias nós vamos ficar todos fechados. Porque, por exemplo, eu vou até se te contar uma preocupação que eu tenho como gestor de negócios mesmo. As, como economista também, mas mais como gestor de negócios, literalmente quem está lidando ali com empresas tal, todo dia. Nós podemos, autonomamente, para os setores que não teriam outros meios, assim, vamos dizer, sem esperar uma ordem de cima, nós teríamos um meio autônomo de fazer uma parada. Que seria basicamente, você chega na sua empresa na segunda-feira e fala, olha, a gente vai ficar fechado por 15 dias para evitar essa contaminação. Porém, qual que é o problema disso não ser uma coisa coordenada? Vamos supor que você faz isso na sua empresa, você manda todo mundo para casa durante 15 dias, antecipa férias, tudo mais.
Aí, nenhuma outra empresa da cidade faz, ou na cidade é feito, mas na cidade vizinha não é feito, ou na cidade a 200 quilômetros não é feito, e as pessoas circulam entre os espaços. Então, se você não tem uma coordenação, se não vem uma ordem, um decreto, alguma coisa do tipo de cima, dizendo, ó, nós, Brasil, vamos parar durante 15 dias. O que vai funcionar? O que é essencial. E o que é essencial? Ah, essencial é hospital, é mercado, é transporte de mercadoria, fabricação de a parte da cadeia de alimentos. Então tá, sabe, não teve uma definição dessa. E aí, no final das contas, a gente ficou nesse chove não molha, porque o governo federal não passou nada disso adiante. Claro, passou recursos e tudo mais, tá passando recursos todos os dias aí, tem saído diversos planos, mas não saiu um direcionamento. Então, o que aconteceu? Os estados passaram a tomar essa decisão de maneira autônoma, como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, diversos estados tomaram essas decisões de maneira autônoma, e aí ficou aquela questão, mas vale o que o meu estado está fazendo, ou o que o presidente do Brasil está dizendo que é para fazer, ou o que a minha prefeitura está falando que é para fazer, porque tem decretos municipais também. Na cidade que eu trabalho, por exemplo, que é Santa Cruz do Rio Pardo, tem um decreto agora, por uma certa duração de dias, que a partir de 7 horas da noite você não pode sair na rua. Entendeu? Não é nem que comércio, você não pode sair na rua, não vai funcionar posto de gasolina, não vai funcionar restaurante, não vai funcionar nada, só hosptal, a partir de 7 horas da noite. Toque de Então, aí recolher. você fala, as pessoas vão circulando de um lugar para o outro. Se não tiver uma coordenação, outro ponto importante também, eu tenho visto muito o pessoal do transporte, os caminhoneiros, apontando esse questionamento. Pô, beleza, eu não parei, eu faço parte do essencial aqui, eu preciso transportar as coisas. Mas se eu estou passando por uma região que está tudo fechado, eu não tenho onde almoçar. Eventualmente, se meu caminhão quebrar na rodovia, eu não tenho onde arrumar o meu caminhão para terminar a minha viagem. Então, assim, ó, é isso que eu falo, que falta coordenação, entendeu? Exato. Não digo que o tempo está perdido, que nós não podemos fazer isso, até, reforço, essa questão do BNDES, desses empréstimos, a meu ver, é uma oportunidade que a gente tem de rediscutir isso de uma maneira bem séria. Falar assim, ó, o problema era mandar as pessoas embora, as pessoas ficarem sem renda. Então vamos ampliar uma linha que consiga abarcar essa situação. Vamos pôr, que seja um mês e meio, 2 semanas, não sei qual que é o prazo. Isso aí eu deixo a cargo dos epidemiologistas. Mas nós precisávamos ter uma ação mais coordenada. É isso que eu estou sentindo falta. Para mim, esse é o maior problema. Porque estão falando para a gente voltar ao normal sem ter parado de verdade. Isso é muito complicado. E não foi por falta de avisos, né? Porque Exato. você vem, o coronavírus vem se ocidentalizando aos poucos, né? Começa lá na China, depois vai passando para Irã, Itália, Europa e chega aqui nas Américas, né? Então, essas ações já deveriam estar sendo coordenadas há muito tempo atrás. Sim. A gente vê uma briga política desnecessária entre governadores, né, pré-candidatos à presidência e o atual presidente, né, onde tinham eram aliados, não são mais aliados, e enquanto isso a gente vê uma descoordenação na nossa economia, até mesmo na saúde, né, porque não até há mais alinhamento, com certeza, na saúde, mas na economia você não tem encontro, assim, uma congruência de ideias em torno do que deve ser feito. E coisas básicas, né? Você vê essa questão, se os motoristas não têm mais onde parar, você pensa, olha, vamos fazer com uma campanha do Exército em tal lugar, com alimentos para serem distribuídos nesses pontos específicos, né? Então eles já saberiam onde parar. Me preocupa muito essa questão do que foi lançado hoje, né, que você bem detalhou aí para o pessoal. Você sabe que esses recursos para a Folha não vão estar disponíveis para essa Folha de agora, né? Isso só vai chegar para as empresas em meados de abril. Então a Folha... Só para o mês que vem. Então a Folha que vence, a de março, que vence até o 5º dia útil de abril, ela vai ter que ser paga com recursos das empresas, que já estão na hora da morte, né, por conta de não terem receitas, né? Então, essa medida que está entrando, ela vai ser para a folha de abril a ser paga em maio.
Isso, até o quinto dia útil de maio. Até o quinto dia útil de maio. Né? O Corona Voucher, ele talvez entre mais rápido, né? Porque já foi aprovado no Congresso, vai ser aprovado no Senado, mas daí que ele chegue lá na ponta para o usuário, eu também me questiono como que vai ser a agilidade disso, porque vai ser uma multidão concordo com você. indo para a Caixa Econômica, com o coronavírus se espalhando nessa população que está indo atrás desses recursos, que estavam até confinados, né? E aí o presidente da Caixa está dizendo, não, vamos fazer um calendário de entrega desses valores. Mas ainda assim a gente vai ter um amontoado de pessoas, porque são milhões de pessoas para receber. Com certeza. Esse do FGTS já foi um calendário que levou meses para fazer. Imagina esse aí. Pois é. Realmente a operacionalização disso também me preocupa. Aí o BNDES lançou 5 bilhões, né, no domingo passado, para as empresas. Essa semana choveu empresa me procurando como fazer para pegar esses recursos. E a minha consultoria, cara, você sabe, eu tenho ela desde 2003, onde a gente trabalha muito com esse segmento. Eu faço projetos para BNDES, Banco Nordeste, Caixa, Banco do Brasil, para implantação de novos negócios e assim vai. Então eu tenho muitos contatos nos bancos, contatos de amizade, inclusive. E ninguém tem informação nenhuma. Não chegou nada lá ainda. Foi com isso que eu me deparei também. Chegaram a me perguntar durante essa semana, porque a gente sempre compartilha, né, essas notícias. Atenção aí, pequenos gestores, médios gestores de empresas. Também foi me perguntado, também consultei com alguns contatos que eu tenho em bancos, e a resposta é a mesma. Eu até pensei comigo, mas se é um programa emergencial, urgencial, deveria ter uma certa prioridade nisso, né? Você não pode só anunciar, porque de fato, é o que você falou, tem muita empresa que está pela hora da morte, cara. Agora, o que eu achei importante hoje, complicada. O que eu achei importante hoje, estava falando até mais cedo com o Leonardo, o Banco Central anunciou que pode fazer as operações de crédito direto com as empresas. Vai enviar uma PEC para o Congresso. Teu gato aí está assistindo com a gente. Participou de uma outra live que eu fiz esses tempos atrás. Tá ficando expert em finanças e economia daqui a pouco. Já está aprendendo legal. Meus meninos, eu não tenho pets. Aliás, eu tenho 2 hamsters, mas ficam lá na gaiola. Meus meninos aqui passam de vez em quando. Aí, pai, olha isso aqui, para eu comentar. Interessante. Mas isso é bom, né, cara? Home office a gente vai aprendendo a viver de uma maneira bem diferente. A linha de raciocínio é partida constantemente, né? Exato. Mas então, eu estava dizendo que essa operação de compra de carteira direta com as empresas, ela é muito importante, porque flui mais rápido, chega na ponta, né, do Banco Central direto com as empresas. Claro que isso vai ser com grandes empresas, mas essas grandes empresas têm um poder multiplicador, certo? Eu acho que isso é importante, uma medida importante para salvar a economia. Né? O Banco Central tem lastro para fazer isso. E as outras medidas de dinheiro chegar, o empréstimo chegar na ponta, é que me preocupa muito, porque os bancos estão todos com a sua equipe reduzida muito. Né? Exato, isso é complicado. Você junta duas coisas, uma equipe reduzida e uma demanda explodindo, né? Subindo no telhado. É complicado. Então aí eu acho que já preocupa muito nesse sentido do crédito. Agora, o que é que tem gente por aí falando direto e me perguntando? Não seria a hora do Banco Central emitir moeda, jogar dinheiro na economia? Aí, meu amigo. É complicado, é difícil apoiar isso daí, né? É porque a inflação na veia, né, cara? Não tem, Olha, não tem conversa. Isso é foda, isso é difícil de apoiar. O prefeito aqui de Recife está soltando cada pérola que você não imagina. Eu não sei se chegou mais um aqui do lado. Não sei se chegou até você, que o prefeito disse que iria antecipar o IPTU de 2021 para 2020. Quem quisesse pagar com desconto, né, um desconto adicional, poderia ter esse recurso a mais.
Por um lado, se você for pensar, você mostra como a prefeitura, a receita da prefeitura está caindo drasticamente e ela precisa de dinheiro, inclusive para combater a saúde. Sim. Mas, por outro lado, é o último ano de gestão do prefeito, né, ele está carregando para o ano que vem uma bomba, Bem né, lembrado. para Ano o próximo eleitoral prefeito. ainda, hein? Só mais Pois um é, detalhezinho só. Só mais pois um é. detalhe. Ano eleitoral Então, ainda. aí ele hoje deu uma outra declaração bombástica. Ele disse: nós não podemos emitir dinheiro, mas o governo federal, através do Banco Central, sim. Então, eles deveriam estar emitindo dinheiro para colocar na economia. É complicado, né? Tipo, a gente está brincando aqui, mas isso me lembra aquele clássico meme. Não sei se você já viu esse. O cara fala assim: Meu, mas o governo não tem uma impressora de dinheiro? Não é só ele imprimir e dar esse dinheiro para as pessoas? Cara, não funciona assim. Não, não, mas a gente não conta para ninguém. Imprime o dinheiro, dá e distribui por aí, mas não conta para ninguém. A inflação também não vai contar para ninguém, né? Em Não, seguida. vai não. Ela simplesmente vai chegar. Ela vai chegar. Né? Quando Né? ela chegar, aí todo mundo já vai estar sabendo. Né? Nossa, exato. Mas Não só... é uma situação realmente muito complicada, porque, no fundo, é difícil por aspectos políticos, por aspectos econômicos, por aspectos sociais, humanos. É difícil em todas as esferas, porque a gente entende, pô, claro que você entende isso, você também está em contato direto com empresas aí o tempo todo. Você entende quando você ouve do cara, pô, mas eu tô com faturamento zerado. Entendeu? Vamos dar algum caso aleatório aí. Pessoal que trabalha com produção audiovisual e o cara tinha que fazer filmagens em áreas externas e áreas internas. O cara cancelou tudo. Tem Sim. um amigo meu de São Paulo que tem uma produtora de vídeos, ele cancelou tudo. Simplesmente tudo. Ele falou assim, cara, agora em março eu vou ter metade do faturamento. Em abril eu vou ter faturamento zero. Porque todas as minhas chamadas, o que eu ia fazer, interno ou externo, foi cancelado. E assim, aí o cara ainda tinha um meio de se prover e tudo mais, mas imagina quantas milhões, milhões e milhões de pessoas não têm nenhum meio de se prover num Veja, momento como esse. É muito minha, fa... complicado, muito complicado. minha, pois é, minha família tem negócio em shopping. O shopping está fechado, o É. faturamento está zerado. Né? Tem até aqui um comentário de um treinador meu, aqui, o Jeremias, ele estava comentando aqui mais cedo. Ele tem equipes de natação que ele treina e também trabalha como personal trainer, certo? Aham. Ele é meu personal. Né? Esse mês foi pago, né, o serviço dele, que eu sempre pago antecipadamente, mas ele não pode prestar o serviço. Né? As academias estão fechadas. E aí? Vai para o prédio, mas as áreas comuns dos prédios estão também proibidas. Uhum. Então, fica difícil, olha, muitos segmentos, e ainda pior, ele é um microempresário. Então, ele não vai receber, ele é microempresa, né? Ele não vai receber o Corona Voucher, que também é muito pouco para o padrão de vida dele, e não é pequena nem média empresa. Ele não Então tem não vai encaixar no funcionário negócio do algum, BNDES. não vai encaixar. Então ele está no limbo. Né? As micro e pequenas empresas ficaram de fora até o momento de qualquer medida anunciada pelo governo. Espero que isso seja revertido já na semana que vem, né? Que você tenha alguma novidade, alguma coisa positiva que esteja sendo utilizada para as empresas, as microempresas. É importante mesmo. Inclusive, essa até eu queria fazer um adendo, uma coisa que eu tenho lido muito aí ultimamente. Mas agora vocês liberais estão defendendo o gasto do Estado, estão defendendo esse recurso. Assim, ó, pessoal, nós liberais, eu falo nós porque o Surécio também é um liberal de carteirinha. Se você ouviu o episódio nosso lá, você vai ver algumas anedotas a respeito disso aí. Mas assim, ó, nós liberais, nós apoiamos que o Estado esteja presente na hora que ele for necessário estar. Por exemplo, numa comparação entre o volume de recursos até então anunciado pelo governo
que vai dar aí no total na casa aí de uns 700, 800 bilhões de reais, pelo que foi anunciado até agora, fora crédito, né, do Banco Central, que é 1,26 tri. Mas, enfim, o volume que foi anunciado até agora, para vocês terem uma ideia, quase todo ele foi gasto na política de campeãs nacionais do BNDES, entre empréstimos e subsídios, que foi na casa de 500 bilhões de reais. E se você for parar para pensar, era numa época que a economia brasileira já tinha um desenvolvimento ocorrendo, o desemprego não estava elevado. Então, assim, se você for parar para pensar, não era tão necessário você gastar esse dinheiro naquela época, entendeu? Sim. É mais ou menos esse o ponto. Então, para quem eventualmente estiver vendo essa live e estiver pensando, nossa, mas os liberais, tal, agora eles defendem gasto. Cara, nós defendemos que a sociedade esteja amparada pelo Estado nos momentos em que for necessário. E não dar dinheiro para quem já conseguiria dinheiro de outra maneira, entendeu? Isso. Tanto é que, se a gente for observar dentre os diversos exemplos em que a economia está sendo socorrida pelo Estado nesse exato momento, a Alemanha é um exemplo de destaque. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a Alemanha anunciou, e eu estou citando as fontes de lá, ajuda ilimitada às empresas, começando com 555 bilhões de dólares. Aí a primeira coisa que a pessoa que vê isso pensa é, putz, nossa, olha só como os alemães são excelentes. Por que o Brasil não faz isso? Porque a gente é irresponsável fiscalmente. E é por isso que nós liberais enchemos tanto o seu saco a vida inteira para que o governo coloque o seu orçamento para fazer sentido. Entendeu? Claro. Direcione, por exemplo, de novo falando dessa política de campeãs nacionais. E empréstimos diretamente foi na casa de 320 bilhões. O resto disso foi subsídio. 320 bilhões, pessoal, são mais de 10 anos de Bolsa Família, que é um programa extremamente eficiente, muito bom, elogiado no mundo inteiro, que custa menos de 30 bilhões de reais por ano. Então, assim, ó, o Estado ele tem que estar presente de maneira inteligente. No momento de uma pandemia, não é hora, e faço de novo um elogio público ao Mansueto Almeida, secretário do Tesouro, que foi uma entrevista que ele deu para a CBN na semana passada, se eu não me engano, excelente, no qual foi perguntado para ele, mas e a meta fiscal? Ele falou, cara, nós estamos em estado de calamidade no Brasil. A meta agora é atender com todo o esforço que for necessário, com todo o recurso que for necessário, quem estiver precisando de recurso. A meta fiscal a gente discute a partir do ano que vem. Isso. E outra coisa importantíssima, vamos tentar concentrar, o esforço do governo, segundo o que ele afirmou, é de concentrar os gastos do governo a respeito da gente tentar solucionar isso, aliviar os efeitos dessa crise, para enquanto ela dura. Porque, querendo ou não, aí já volta aquela outra questão, mas e teto de gastos? Será que não era bom derrubar o teto de gastos? Cara, não é. Você sabe por quê? Se vocês forem parar para olhar o histórico do Brasil, da Constituição de 88 até agora, o que a gente teve majoritariamente foi, todas as vezes que tinha alguma folga de caixa, ou às vezes quando não tinha uma folga de caixa, isso se transformava em aumento para o funcionalismo. E aumento para o funcionalismo, e aumento para o funcionalismo. Quando isso não era financiado por um aumento na carga tributária, que é o que majoritariamente aconteceu nos anos 90, foi financiado por um aumento das nossas vendas de commodities para a China. Então, assim, por um momento, nos anos 2000, na década 2000 a 2010, pareceu que a gente tinha virado um país desenvolvido, porque a gente gastava, aumentava a proporção do gasto, não conseguia gastar tudo isso, gerava superávit do mesmo jeito, como disse um professor de economia que eu tive na pós, porque basicamente tudo que se mexia no Brasil a China queria comprar. Então, assim, a gente acabou se perdendo no meio do caminho. Mas por que nós, liberais, nós sempre batemos nessa tecla de que a responsabilidade fiscal importa? Porque você nunca sabe quando vai acontecer um evento dessa magnitude. Quem que em dezembro do ano passado, a não ser algum vidente, alguém que tem uma bola de cristal aí, quem que no ano passado falou assim, bicho, 2020 vai ser o seguinte, a gente vai entrar, vai ter uma desaceleração mundial brutal por causa de uma pandemia. Que havia desaceleração no calendário do mundo desenvolvido? Havia. Desde o terceiro trimestre do ano passado, a gente viu diminuição, redução da produção de alguma maneira nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, em geral na Europa. Então, no mundo desenvolvido, a gente já viu uma desaceleração.
Mas a diferença entre fazer isso aqui e fazer isso aqui é o que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver, não. É o que a gente está começando a ver agora com essa pandemia que nós estamos enfrentando aí. Então, no final das contas, continuo pregando, não me arrependo. Quem levantar a mão aí e falar, mas vocês... então agora vocês defendem gasto do governo? Sim, cara. Nós estamos no meio de uma pandemia. Vamos ser racional, pelo amor de Deus. Agora, é diferente você defender isso de você falar assim, não, então a hora que passar isso a gente derruba o teto, aí a gente aumenta o salário de todas as categorias corporativistas que se juntarem ao governo, o que é basicamente, desde que o Brasil é Brasil, isso acontece, e aí a gente finge que nada aconteceu, beneficia quem sempre foi beneficiado, concentra a renda mais um pouquinho, que até tem um estudo do IPEA que diz, né, que 1/3 da concentração de renda do Brasil é resultado da ação do Estado. Dentre outras maneiras, por esse tipo de política. Você emprestar dinheiro para quem já tem. Então, assim, a gente precisa concentrar os custos e chegar, e concordo muito com o que você falou, Écio, tem que chegar em quem precisa chegar. E isso também me preocupa. Já foram anunciados recursos, mas o como isso vai acontecer também é uma preocupação para mim. Uma coisa importante é que, eu tenho dito isso muito também, é que esse problema que nós estamos vivendo é um problema extrínseco à economia. Não foi como em 2009, que você teve um problema do subprime lá, causando algo dentro da economia que precisou ser corrigido. É algo que vem de fora. Então, por vir de fora, você tem que realmente tomar medidas importantes que venham a resolver esse problema de fora. É um problema de saúde, então a gente precisa gastar com saúde, fazer investimentos, tomar medidas que venham controlar o problema da saúde, né? E a mesma coisa, assim, e isso não fere em nada a questão de você se liberal na economia, né? Você está tratando de um evento que aconteceu e que precisa ser cuidado, né? Mas, posteriormente, você retoma a trajetória, né, de política fiscal correta, né, com superávit primário, para que você possa, inclusive, ter reservas para momentos como esse. Eu, assim, concordo como a Alemanha está fazendo, né? Como a Alemanha está fazendo. E quando você vai olhar, a Alemanha está destinando 35% do PIB para resolver esse problema, dos quais 30%, 29,7%, 30% são de crédito, né? Então, assim, crédito significa que esse dinheiro vai ser pago de volta, né? Não é imprimir dinheiro, não é sair gastando não é queimar reserva à toa, né? Pois é. Não à toa, né? Mas enfim, não é queimar reserva de qualquer maneira. Exato, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar com bastante calma. O Fernando aqui está falando, Caio, mas a taxa de inadimplência do BNDES é abaixo da média do sistema financeiro, cerca de 2,2. Mas por quê? Foi para você, mas eu queria até responder. Justamente por conta dos campeões nacionais que você mencionou. As grandes empresas foi que tiveram acesso a esse crédito. E essas grandes empresas, elas pagam, né? Elas conseguem gerar o suficiente para pagar. Então, é diferente de você trabalhar com micro, pequena empresa, que deveria ser, na realidade, o destino da maior parte desses recursos. Quando você está lidando com micro, pequenas empresas, você tem um risco muito mais elevado e, consequentemente, a inadimplência também mais elevada. Sim. E até uma coisa que é muito interessante, né? Esse programa das campeãs nacionais, ele pessoalmente me irrita um bocado, porque é o seguinte, quando eu estava na graduação, de economia, lá na FEA, em Ribeirão Preto, eu fiz uma iniciação científica exatamente em cima disso. Verificando como é que funcionou a privatização do setor de telecomunicações no final dos anos 90 e como que funcionava o financiamento desse setor e por ter gerado concentração e tudo mais. E enquanto eu estava fazendo essa iniciação científica, estava com esse programa e assim, aquele negócio, né? Quando o dinheiro está de graça, as pessoas elogiam. Então, um monte de associação empresarial
Nossa, a política do governo, que coisa maravilhosa. Cara, aí passa o tempo, a conta chega, o que acontece? Isso. Pô, que governo irresponsável e tudo mais. Só que assim, gente, o que seria? BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para vocês, isso significa emprestar dinheiro para quem não conseguiria de outra maneira e para projetos que são inovadores e teriam grande capacidade de se tornar realidade, mas tem um risco maior? Ou emprestar dinheiro para quem já conseguiria captar de outra maneira? O que o Brasil fez em 2011, 2014 foi a segunda alternativa. E eu concordo com o que você está falando, Wes, porque uma coisa é você emprestar, e é o que nós vamos fazer agora aí, nesse momento de pandemia, né, que nós vamos conceder crédito a pequenas empresas, a médias empresas. Uma coisa é você emprestar para um cara que está passando por uma grande dificuldade, pode ser que ele não saiba o que fazer com aquilo, e outra coisa é você emprestar para Vivo, por exemplo, para a JBS lá, comprar a Swift lá fora, entendeu? São coisas completamente diferentes. É claro que isso atrai a inadimplência para baixo, só que o banco não cumpre a sua função. Na minha humilde opinião, desenvolvimento econômico e social é você melhorar a possibilidade de quem não teria outra oportunidade. Até uma coisa que é legal de falar, tem um episódio do podcast nosso, que até o título dele chama Hulk de Jatinho. Porque, qual que é o caso? Acho que, se eu não me engano, foi na época da eleição, em 2018, surgiu esse questionamento. Mas o Luciano Huck tal, tá defendendo redução do Estado, mas ele comprou o jatinho dele com dinheiro do BNDES. Então, pessoal, vou contar um segredo para vocês. Quando o dinheiro está de graça, em cima da mesa, parado, só te olhando, sabe o que as pessoas fazem? Elas pegam. E é isso que aconteceu. Não é, mas é bonzinho, é malvado, o dinheiro está parado, está barato em cima da mesa, as pessoas vão pegar. E as empresas, as grandes empresas, que foram a grande parte de destinação dos recursos desses campeãs nacionais aí, elas fizeram exatamente isso. O que o cara olha? Vamos para números. O cara pode olhar para o mercado, que na época provavelmente ele ia captar aí numa debênture a 10% ao ano, a 11%, 12%. A Selic estava lá em cima, né? Exato. Ou ele vira e fala, porra, peraí, tem um dinheiro aqui do BNDES a 3,5% ao ano. O que vocês fariam? Sinceramente, antes de julgar se é bonzinho, se é malvado, se tem boas intenções, se é sacana, o que vocês fariam? Eu pegaria o dinheiro de graça na mesa. E é o que as empresas fizeram. Então, assim, uma coisa até, nós escrevemos recentemente um artigo para a Gaia de Investimentos, que é parceira nossa do Terraço, até fui eu que escrevi esse artigo, falando, nós temos que tomar cuidado para, num momento como esse, medidas de socorro cheguem para quem delas precisar, entendeu? Isso. Por exemplo, para o pequeno empresário que está passando apertado agora, que não sabe se vai... Hoje é sexta-feira, ele não sabe se ele vai chegar segunda-feira e vai mandar 4, 5 pessoas embora. Para o médio empresário que está vendo que não está faturando nada, mas as contas estão chegando, o aluguel do imóvel dele está chegando. Então, assim, tem que chegar para esse cara. Se num momento como esse, e assim, aqui é Brasil, isso não dá para a gente dizer que isso é impossível acontecer. Se num momento como esse, uma política de socorro a quem está precisando de socorro virar mais uma política de concentração de renda e de dinheiro barato para quem já tem, fiquem tranquilos que essas pessoas vão pegar de novo. E não é porque elas são sacanas, porque elas estão querendo ver o fim do Brasil ou qualquer coisa do tipo. Dinheiro barato em cima da mesa, as pessoas vão pegar. Sempre. Aliás, só um outro ponto que eu estava pensando, que você falou assim, a crise de agora ela é diferente da de 2008, 2009, porque ela não é só financeira, ela é de fora da economia. Teve uma reportagem que o Valor Econômico fez, na época, em 2008, e no Natal de 2015, ele fez a mesma coisa. Em 2008, ele foi no Brás e foi no Oscar Freire, e perguntou para as pessoas que circulavam por lá, tá rolando essa crise aí, qual é o efeito para você? O que vai mudar na sua vida? Em 2008, Natal de 2008, eles constataram que as pessoas que estavam circulando pelo Oscar Freire tinham perdido seus investimentos, iam ter que deixar de fazer viagens internacionais e tudo mais. E que as pessoas que estavam no Brás não estavam sentindo diferença nenhuma. Por quê?
quando aconteceu essa mudança, em 2008, e a gente tinha um espaço fiscal maior e tudo mais, nós tivemos uma mudança na política econômica de crédito e tal, que aumentou o consumo e acabou por aliviar. Tanto é que em 2010 a gente cresceu 7,5%. Aí, eles repetiram essa pesquisa em 2016. Só que agora a resposta foi diferente. Nos 2 lugares que eles foram, com todas as pessoas que eles conversaram, a situação ficou pior. Pro cara, eu vou deixar de fazer viagem internacional. E no Brás, putz, olha, Natal lá na minha casa, eu ia comprar presente para os meus 4 sobrinhos, eu vou comprar para um. Então, assim, quando é uma situação que pega em aspectos maiores assim do que só a economia, como é o caso de agora, todo mundo sai prejudicado. Alguns têm condição melhor de passar por um momento como esse do que outros. Esses que não têm a condição adequada, que o Estado precisa prover para eles. E não é não ser liberal dizer isso, ok? Pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada aí. É verdade, é verdade. O Matheus aqui está perguntando para a gente se a gente corre risco de inflação pós-retomada da atividade econômica. Eu não tenho tanto esse medo, até porque antes da crise, a gente ainda tinha um hiato da economia muito grande, né? Você tinha o PIB estava muito abaixo do seu PIB potencial. Uhum. E com a retomada, as pessoas também não vão sair correndo loucas, desesperadas para comprar em shopping center e comprar no comércio em geral, né? Muitas ainda vão ficar com muito receio de se essas consequências vão continuar de forma negativa, né, se vai afetar a vida delas, e aos poucos a coisa vai sendo retomada. É muito diferente do estímulo de gastos que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com aquele checão lá chegando para as famílias. Né? Aqui está chegando um chequinho bem pequeno. Acho que é $1.200, né? Se eu não me engano, $1.000, alguma coisa assim. E isso por filhos, e para cada filho, $500. Né? É uma ajuda boa, uma ajuda consistente. Não, e até uma outra coisa aí para complementar sua resposta. Essa é uma questão em aberto para o mundo da economia. Eu digo em aberto porque a economia é uma ciência social, tá, gente? Não tem, ninguém tem respostas 100% fechadas em economia. Mas essa questão do crédito e do efeito inflacionário que isso teria é uma questão aberta basicamente desde 2008. Porque desde 2008, a resposta para qualquer flutuação negativa do mercado é injeção de crédito. Isso no mundo todo, tá? Não é só aqui. É que a gente passou por uma situação bastante complicada, teve um choque inflacionário, então a nossa Selic foi lá para cima, a gente teve um espaço monetário suficiente para fazer essa diminuição, agora está em 3,75, esse espaço cada vez menor, mas ao redor do mundo, especificamente no mundo desenvolvido, a bazuca utilizada, vamos dizer assim, foi basicamente crédito. Você viu, nos Estados Unidos ficou a taxa de juros próxima a zero durante 7 anos. No Japão, a taxa ficou próxima de zero, é negativa para os próximos anos. No mundo desenvolvido, se eu não me engano, é a Suíça, que para os próximos 50 anos a taxa de juros é negativa. Isso é uma coisa inacreditável. Inacreditável. E assim, mesmo com o balanço dos bancos centrais, mundo afora, tendo aumentado muito, a gente ainda não teve efeito inflacionário. Não quero que ninguém fique sem dormir aqui hoje à noite, tá? Mas a minha percepção é que uma hora vai chegar uma conta disso. Mas, se chegar, tenham certeza que não é relacionado, apesar do tamanho dos estímulos que estão sendo concedidos agora, não será por causa do coronavírus, será pelos efeitos de 2008 para cá, que foi basicamente crédito. Poucos lugares fizeram reformas robustas, que puderam tentar deixar o tamanho do Estado mais adequado e a conta mais certinha. O resto foi basicamente crédito. É só você dar uma olhada no tamanho dos balanços dos bancos centrais. Inclusive tentaram reverter isso, né? A partir de 2017, o tal do quantitative easing, que no final das contas ia aumentando o tamanho dos balanços dos bancos centrais, eles foram tentando reduzir, mas de repente desaceleração de novo, coronavírus, e aí foi para as cucuias de novo. Voltamos para um quantitative easing feroz. Agora, a gente
vinha passando por uma situação diferente, né? Nossa situação era de retomada. Então, enquanto lá já tinha uma recessão pré-anunciada, né, a gente estava numa saída de recessão, que agora é que a gente vai ter que sair realmente de uma recessão forte, ainda mais forte, né, nesse ano 2020. Eu acho que a pressão sobre preços ela pode até acontecer por desabastecimento em alguns setores em algum momento, mas você tendo a liberdade de circulação das pessoas, a chave que desligou a máquina é religada novamente e você passa até a economia girando. Só que com muito mais desemprego do que a gente já tinha e que traz Exato, também preocupações de saúde também, né? Então, exato. Até esse ponto do desemprego adicional que vai ser advindo dessa crise que nós acabamos de começar a observar, até isso eu acredito que serve como um choque inflacionário para baixo, não como um choque isso. inflacionário positivo. Nós estamos irrigando os mercados no mundo inteiro com crédito, anunciando medidas de apoio, só que isso não, eu não digo que isso necessariamente não vai ser suficiente, mas isso não deve, esse ponto, não de 2008 para cá, esse ponto não deve, na minha opinião, também ser suficiente para a gente ter um choque inflacionário. Não agora. Não agora. Eu acho que isso não vai acontecer, não. O Caio, a gente tá... Não, diga lá. Finalize. E até tem um outro ponto, né? Essa pergunta que não quer calar, né? Onde a gente vai parar depois do coronavírus? Eu estava vendo, eu acho que no Bloomberg, hoje cedo, que eles estavam estudando alguns casos sobre, ou no Bloomberg ou no Washington Post, no Wall Street Journal, alguma coisa assim. Eles estavam estudando os dados da China, dos locais que ficaram fechados e agora estão voltando. E no caso, toda e qualquer previsão agora, alguns economistas vão ficar chateados com o que eu vou falar agora, mas toda e qualquer previsão que a gente faz agora é um chute educado, tá, pessoal? Porque a gente não tem informação completa, a gente não sabe como funciona esse vírus ainda, se ele vai, se ele tem uma outra onda, se a gente fecha um mês, se a gente fecha 2, fecha 3, a gente não tem informação completa. Mas, de qualquer maneira, como na China já tem alguns lugares que já estão voltando, já dá para a gente ter uma noção um pouco mais apurada. E no caso desses locais, a recuperação está sendo mais lenta do que o esperado. Dentre outros motivos, por isso que o professor Écio falou agora há pouco. As pessoas não vão, putz, eu fiquei trancado na minha casa, eu vou sair, eu vou comprar um PlayStation, e aí eu vou remobiliar minha casa. Você não vai fazer isso. Calma. Você ficou em casa, você ficou sem ganhar dinheiro. Primeira coisa que você vai fazer, na média, é guardar dinheiro. Se precaver e falar, da próxima vez que isso acontecer, eu não vou passar apertado. Depois disso, que você vai comprar os necessários, assim vai. Ou também, Caio, aquela preocupação. Será que realmente acabou? Exato. Exato. Esse pensamento vai ficar. Digo, por baixo, pelo menos até o final do ano. Ainda que as previsões de que em 6 meses a gente equalizou a questão, seja com curva achatada ou com pico elevado e caos na saúde, em 6 meses a gente acertou. Cara, mas mesmo assim, eu não duvido. Em novembro desse ano a gente pensa, mas esse negócio eclodir de novo, se acontecer alguma outra coisa, isso deixa um receio muito grande mesmo. Até a coluna da Mafê mandou aqui, gente, não me desanima não. Infelizmente, economista é triste, cara, mas a gente serve basicamente para isso, né? Para lembrar. Até minha irmã acabou de entrar aí, mandou e aí, meu chapa? E aí? Pois é, Caio, ela entrou, mas a gente vai ter que sair, né? Já estamos conversando aqui há 50 minutos. Uma hora aqui. Foi muito bom, eu acho que a gente tem que repetir aí outras vezes. Opa, só chamar. Eu acho que eu já falei para você, mas queria mencionar novamente, a gente criou aqui um grupo chamado Cenaristas, são 4 economistas, eu sou professor na Federal de Pernambuco, né? O Luiz Maia é professor na Rural, temos ainda o Tobias e o Tiago. Tobias é do mercado financeiro, Tiago coordena o CEDEP, que é uma business school daqui, e a gente está criando aos poucos conteúdo, material, parecido com vocês aí do Terraço Econômico. Então, de repente, a gente vai ter alguma interação mais à frente, acho que seria muito legal a gente botar aqui os nordestinos com os
representantes do Sudeste. Excelente. Que aqui nós somos, uma grande parte é paulista, tem uma parte que tá fora do Brasil, né? Tem a Renata, né? A nossa correspondente internacional, né? Mas Aí não, é luxo, excelente, vamos. Conteúdo é com a gente mesmo. Depois a gente marca mais lives, marca mais episódios aí de podcast. Até aproveitando a sua deixa, nós estamos com um formato novo aí no podcast de entrevistas, que ele está saindo às terças-feiras, a cada 15 dias. E mais adiante aí já deixo o convite para o senhor. Da outra vez o senhor contou a experiência do curso de economia para jornalistas, podemos falar dessa entidade que vocês estão criando aí. Colaboração de conteúdo é comigo mesmo, conosco, né? Terraço. Fechado. Diga a data aí que a gente faz isso. E depois eu até te passo o contato do resto do pessoal, que pode ser uma boa. Fechou. Também. Pode deixar. Também queria pedir para o pessoal, convocar o pessoal a seguir a página lá dos Cenaristas, né? Cenaristas BR, seguir o Terraço Econômico. Opa, mas é claro, isso mesmo. Seguir o Écio Costa, né? E também seguir... Caio, você abriu agora o seu Instagram? Exato. Está fechado? Eu segui a sua dica. Eu estava fechado, mas eu falei, realmente, pode atrapalhar o alcance da live e tudo mais, e é isso aí, pessoal. Sigam a gente, porque, de fato, né, o que eu costumo brincar é um trabalho de formiguinha, falar geralmente que as pessoas não querem ouvir, que até brincou aí agora há pouco, né, não me desanima não, é falar o que as pessoas não querem ouvir, mas, no fundo, tratar dos incentivos, dos recursos que são escassos e tentar achar um meio mais adequado para a gente sair das coisas, sem demagogia e focando no que realmente importa para você. É esse tipo de conteúdo que você vai encontrar nas mídias do Écio, nas minhas mídias, no Terraço Econômico, nos Cenaristas e em quem leva a política econômica a sério. O Leonardo entrou agora no final aqui para prestigiar a gente também. Um abraço aí, Leonardo. Falamos hoje mais cedo. E agora eu vou tomar uma cervejinha para poder dormir mais tranquilo. Mas é claro. Eu vou abrir uma aqui também. Pô, afinal de contas, né, pessoal? Sextou, né? Última live do dia, né, Écio? Pelo amor de Deus. Sextou na quarentena. Exatamente. Quarentena na quaresma, é isso aí. Vamos que vamos. Tá joia. Um grande abraço, Caio. Vamos Valeu, falando, Écio. né? Abração. É isso aí. Valeu. Valeu, Écio. Até mais. Até mais.